paz do Senhor a todos, meus irmãos, meus amigos, meus amados. Primeiramente eu gostaria de, nesse domingo, né, dia 11 de maio de 2014, estar parabenizando aí todas as mães por mais um ano de vida, mais um ano de comemoração em seus dias. E elas são dignas, com certeza, de toda comemoração. Elas são dignas de tudo de bom que Deus tem a oferecer para elas nesse mundo. Em especial para minha mãe, para minha esposa, que também é mãe. Eu peço que Deus continue abençoando o caminho de vocês, iluminando a vida de vocês, quebrantando o coração de vocês, fazendo com que vocês, a cada dia que passa, continue nos dando a alegria de ser, de termos, né, a mãe que vocês são. Amém? Em nome de Jesus, hoje eu venho trazer uma reflexão relacionado ao gosto, à preferência que o ser humano dá para o bem material, a importância que o ser humano dá para ter o bem material e esquece de alimentar, entre aspas, o seu espírito. Amados, o que a gente mais vê no mundo, aí afora, nas ruas, nos nossos trabalhos, nos transportes, são tanto homens como mulheres portando. Claro que cada um tem o direito de ter o que quer, desde que seja com seu suor. Tem o direito de ter o que quer, ter o que quiser, comprar o que quiser. O foco do meu comentário é a importância que se dão as coisas que são materiais, que quando nós morrermos e formos enterrados, nada vai tudo ficar aí, né? Então são pessoas que têm tudo que você imaginar e mais graça de espírito a pessoa não tem. Você pode perceber que às vezes ela tem tudo. Se a gente for falar de materialismo, é impossível não falar de dinheiro, né? O ser humano, ele hoje é movido a dinheiro. Se ele tem dinheiro, eu conheço pessoas que têm dinheiro, o humor, ele é se não tem dinheiro, o humor muda totalmente, né? Ou seja, se é uma pessoa, neste caso, tiver com Deus, tiver com a palavra de Deus alimentando o seu espírito, para ela é indiferente, ela tá cheia da grana ou não, né? Então meu comentário hoje vai ser em relação a isso daí. Eu tava ontem mesmo, sábado, né? Ontem foi sábado, eu tava lá na Vila Alpina. Para quem não conhece, aqui em São Paulo tem um bairro chamado Vila Alpina. E eu passei em frente um crematório. A Vila Alpina tem um crematório. Para quem não sabe o que é crematório, é pessoas que morrem. As pessoas, quando morrem, na maioria das vezes são enterradas. E pessoas que têm um pouco a mais de condição financeira, ela paga para a pessoa ser queimada, né? Um crematório. E eu parei por um instante, alguns minutos em frente àquele crematório, e eu percebi que a chaminé lá em cima dele, a todo momento a fumaça não parava de subir. A todo instante, carros funerários entravam com caixões e familiares e tal. E a cada intervalo de um carro para o outro, a fumaça subia, a fumaça não parava de subir. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, de uma certa forma, eu estou tentando passar que eu tenho certeza que ali no meio de muita gente, o crematório da Vila Alpina, ele é considerado um crematório de bairro nobre, né? São pessoas de classe média alta, financeiramente falando, que geralmente optam e têm condições para optar por este processo após a morte de seus parentes aí.
Tanto é que são carros assim de preços inigualáveis os que estavam a todo momento entrando e saindo lá. O que eu estou querendo dizer é que eu tenho certeza que no meio daqueles muitos que entraram ali, quantos deles eram mulheres que gastaram milhões em plásticas, que gastaram milhões em lipoaspiração, que gastaram milhões em roupas, em sapatos, em si, gastaram milhões numa série de bens materiais. E eu tenho certeza que nada ali foi queimado com ela, porque de uma certa forma ou de outra os parentes já estavam na expectativa de como dividiriam os bens que ela tinha, ou dividiriam os bens que o pai tinha, não sei. Então, você morre, você vai para baixo, para baixo de 7 palmos da terra, você não leva nada com você, né? Se você gastou milhões para estruturar um corpo, colocar silicone, tem homem que faz mudança facial e tal, você gastou milhões, você vai para baixo da terra, vai virar tudo comida para bicho. De uma certa forma os bichos vão ficar até bravos, porque você mandou tirar muita gordura, de certa forma vai alimentar pouco eles, né? Conjecturando, é claro. Mas o que eu tô querendo dizer é que tudo que você materialmente briga para ter neste mundo, quando você morre, fica tudo aí. Fica tudo aí. Então não adianta você se achar o rei da cocada preta, porque você tem tudo que você quer, a hora que você quer, o homem que você quer, a mulher que você quer. Você trata todo mundo com indiferença. Meu amigo, a maioria das vezes eu costumo dizer que dinheiro não traz felicidade. Tem gente que fala que traz sim, mas não traz não. Quanto mais dinheiro você tem, você pode até ser feliz no momento que você adquire, que para você é novidade, você vai começar a passar a ter coisas que você nunca imaginou a ter, mas depois de um tempo tudo aquilo se torna monótono. As brigas começam. Aqui em São Paulo é nítido, às vezes em que nós passamos por pessoas financeiramente bem estruturadas, só que elas te tratam como se você fosse um lixo. Elas te tratam como se você não fosse ninguém. É arrogância? Em certa parte. Mas 99% disso é a falta de Jesus, é a falta de Deus no espírito. É a falta de ter o espírito alimentado por Deus. Porque na realidade a única coisa que você leva, a única coisa que vai sobrar de você quando você morrer, vai ser o seu espírito. Se você pode ir para o céu, você pode ir para o inferno, mas você vai levar para algum dos dois lugares, o seu espírito vai. Então, a única coisa que eu digo para você que você tem que alimentar aqui na terra, procurar ser milionário em bênção. Procurar ser milionário em ter uma poupança ali de glória reservada para o seu espírito. Não tem coisa melhor do que você passar por uma pessoa e você sentir amor por ela, você sentir carinho sem nunca ter conhecido. Mas como isso acontece? Porque o seu espírito, ele é um espírito alimentado por Deus. Ele é um espírito alimentado por Jesus Cristo. Você passa a querer o bem de todos que estão ao seu redor. É involuntário, porque é Deus que vive em você. Não você que vive em Cristo, é Cristo que vive em você. E Cristo é amor, Deus é amor. Então fica estampado na sua face. A glória de Deus, ela fica estampada na sua face. Então eu acho que é o seu espírito que você tem que se alimentar. Se você quiser se gabar de alguma vantagem, que seja dessa, que você tem Deus no seu coração, que você tem Deus para dividir a sua família. Esse fim de semana foi um dos mais felizes da minha vida, porque, como eu disse, o meu irmão mais novo, ele já era de Cristo, já tinha
passado nas águas, aceitado Cristo como Salvador. Eu, através da minha esposa, conheci Jesus e aceitei Cristo como meu Salvador. E ontem, no sábado, meu outro irmão também aceitou Cristo e se batizou junto com a sua esposa. Ou seja, aos poucos Deus está levando a minha família para o caminho dele, para a casa dele. Falta pouco para isso. Assim como no meu coração eu sabia que ele ia recrutar esse último dos irmãos, eu tenho no meu coração que agora ele vai partir para a parte de cima. Vai começar a tocar no coração dos generais, entre aspas, falando dos pais, né? E assim vai ser sucessivamente, com toda a minha família, em nome de Jesus, eu creio. Mas quem me vê, pô, o Zé Carlos, ele só anda sorrindo, ele só anda, pô, um cara gente boa, que trata todo mundo bem. Pode ser parte da minha personalidade, tá? Eu fui educado tratando todo mundo bem. Mas 99% é porque eu tenho Deus no meu coração. É porque eu não dou importância para o materialismo. E eu tenho Deus no meu coração. Se Cristo vive em mim, eu não tenho mais vontade de satisfazer as vontades da minha carne. Às vezes tem gente que pergunta, pô, se você virar crente, você para. Por que deixa para parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga, parar de matar, parar de roubar, quando vira crente? Porque quando você não é crente, você não tem Deus no seu coração, o diabo, ele incita você a ter a necessidade de satisfazer bens materiais. Aliás, vontades materialistas. Ou seja, se eu falar pra você que eu não tenho vontade de ter um carrão, eu tenho vontade de ter. Mas quando eu tenho Cristo, eu tenho a vontade de ter, eu não tenho a necessidade. E se você não tem Cristo, você, de uma certa forma ou de outra, você sente a necessidade de ter aquilo. Ou seja, é nisso que o diabo engana você e muitas vezes incita você a roubar. Muitas vezes ele incita você a matar pessoas, às vezes até da própria família, devido a uma discussão, devido a um desentendimento. Ele põe na sua cabeça que você tem a necessidade de ter o seu orgulho, que você tem a necessidade de não ficar por baixo, de não sair em desvantagem. E quando você tem Deus, você esquece de tudo isso, porque o seu espírito é feliz. Aquilo ali ofendeu a sua carne. E quando você está em Deus e Deus em você, não há em você mais a necessidade de satisfazer a carne, né? Então, para que beber? Para que fumar? Se a maior das satisfações já existe em você, né? Eu passei esses dias também ali no centro de São Paulo, e vi uma pessoa, parei no metrô lá, tinha uma pessoa de cadeira de roda, sem pernas. Isso é só um exemplo, tá? Porque assim como ela não tinha pernas, tem pessoas que não têm braços, tem pessoas que não ouvem, então pessoas que se privam de certos privilégios que a vida carnalmente poderia te dar. Só que são pessoas que, quando você está perto, você sente uma paz que você não sente, às vezes, perto de uma mulher que você é casada há anos. São pessoas que transmitem uma paz interior inigualável. Inigualável. Sensações que você nunca imaginou sentir. Por que isso acontece? Mas você olha, poxa, ela não pode andar. Tudo ela depende de alguém para ajudar, levantar essa cadeira de roda, ou pegar alguma coisa para ela porque ela não tem braço e tal. Como que ela pode ser feliz desse jeito? Porque ela tem a consciência de que aqueles braços que ela perdeu, de uma certa forma ou de outra, iam ficar aí. De que aquelas pernas que ela perdeu, de uma forma ou de outra, ou iam queimar, como lá no crematório, ou iam ficar debaixo da terra para os bichos comerem. Ela tem a consciência de que ela não precisava daquilo para ter o Espírito de Deus dentro de si. E ela é feliz porque Jesus habita no seu coração. E muitas das vezes, quando eu falei que você muitas das vezes não é feliz, não sente essa sensação,
ao lado da pessoa que você está casado há anos, é porque você não tem essa presença maravilhosa no seu coração. Você não tem Deus no seu coração. De uma mesma forma que não adianta você aí de uma hora para outra, no momento de desespero, se prostrar perante coisas que a Bíblia não fala, que a Bíblia não relata. Não existem na Bíblia muitas coisas que são adoradas no nosso dia a dia aí. Muitas coisas que são procuradas para resolver os nossos problemas sentimentais. E quando eu falo de sentimento, eu não falo só de sentimento de homem por mulher. Eu falo de sentimento de pai para filho, de irmão para irmão, de funcionário para patrão. Falo desse sentimentalismo, que é o que faz a diferença quando você tem. Faz a diferença quando você tem. Todo mundo vê você e vê a glória de Deus estampada na sua face. Outro exemplo que eu tenho para vocês, eu estava num ônibus esses dias e entrou um grupo de 5 pessoas deficientes auditivas. Elas não ouviam, também não falavam, né? Mas conversando entre si, de minuto em minuto, eu pude notar que elas davam gargalhadas, né? Uma com a outra, né? Lá no jeito delas falando lá em Libras, não sei. Então, eu tive a certeza, ainda mais certeza, de que como Deus, Ele é misericordioso, da misericórdia de Deus com a gente, né? Porque poderia muito bem ficar numa situação daquela ali e se deprimir pelo fato de não poder falar, mas Deus deu o dom para cada um aprender a se comunicar. E era a coisa mais linda, eles dando gargalhada e eu ali no meio que nem bobo, louco para entender o que eles estavam falando. Naquele momento ali eu estava vindo do trabalho, eu estava cansado, né, um pouco estressado. Mas aí quando eu vi aquela situação ali, eu olhei para o céu e glorifiquei a Deus, e todo o meu cansaço, todo o meu estresse, ele caiu por terra, em nome de Jesus. Então o que eu tenho para dizer para você? Procure Jesus enquanto há tempo. Esqueça o materialismo, esqueça a necessidade de satisfazer as vontades da sua carne. Tem muitas pessoas que usam drogas. O conselho que eu tenho para vocês é esse aí: usam drogas porque não tem Deus o suficiente para preencher o espaço vazio no seu coração aí, para que faça com que essa vontade de alimentar a carne ela seja desnecessária, né? Alimente-se do pão da vida, que é Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você vai saber, vai passar até a compreensão de que você não precisa rebater toda vez que sua mulher começar a brigar com você, toda vez que seu marido começar a brigar com você. Você não vai sentir a necessidade de estar por cima, de rebater. O sábio, ele fica calado, ele fala na hora certa. Amém? Então, a mensagem que Deus deixa para vocês nessa tarde, nesse dia das mães, aqui para você também, né, mãe, que vocês tenham compreensão para saber lidar com seus filhos, e procurem em Deus, procurem em Jesus Cristo toda e qualquer solução para resolver os problemas que vocês têm com eles. Não procurem nada, não procure solução em imagens, procure solução em Jesus Cristo. O inimigo, ele põe na sua cabeça que você tem que procurar da forma mais fácil, da forma mais rápida. Quem diz para você que para você alcançar uma bênção tem que ser de uma forma rápida? E que tipo de experiência, de testemunho você teria para contar amanhã, para de repente estar incentivando uma outra pessoa? Porque testemunho é isso. Você vai contar o que você passou, e pessoas estão passando pela mesma situação que você passou e não estão sabendo como agir. Então, a partir do momento que você der o seu testemunho, que você mostrar para ela que você também passou pelaquela situação e que foi Jesus que libertou você, automaticamente ela vai procurar Jesus também.
Então eu rogo a vocês que alimente o espírito de vocês com Deus. Esqueçam o materialismo, esqueçam o que é externo, cuide do que é interno. Eu não estou falando para você abrir mão da sua saúde, quando eu falei em lipo, tal, esses negócios, né, fazer uma corridinha, se alimentar direito, tudo isso faz parte. Mas eu digo que você não deve perder o seu sono por causa disso. Entendeu? Estão zombando de você na escola porque você é gordinha e tal. Mas seja feliz. Alimente o seu espírito com Jesus Cristo. Amém? Valeu, galera. Tchau.